Bom dia, meu amado irmão, irmã, servo, ouvinte da palavra do Senhor, que a graça e a paz de nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada assim na sua vida como em toda a sua família. Essa é a forma que gosto de desejar, de passar para que você venha entender que Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Somos sabedor de que Deus, ele é um Deus imutável, é um Deus que não muda e por isso ele se faz presente, nos dando a oportunidade e também o privilégio de poder invocá-lo, como diz, invocar-me-eis e anunciar-te-eis. Então esse Deus, ele quer que você o invoque, quer que você invoque e também o invoque. E quer também que você saiba que você invocando, ele o anunciará coisas grandes e firmes que não sabes, assim como nós não sabemos o que Deus tem preparado, mas a verdade a maior verdade que está na palavra está relacionado sobre esse Deus, que há uma necessidade de cada ser humano ter um novo nascimento, nascer novamente para uma vida, pois aquele que está em Cristo, ele nova criatura, ele se torna uma nova pessoa. Então, falando assim, é mediante a devocional de hoje, em que se encontra em João, no capítulo 3, uma passagem muito conhecida, uma passagem que você possa já ter ouvido muitas e muitas vezes, mas pela orientação e pela convicção de dizer que mesmo você tendo ouvido várias vezes, você não ouviu da mesma forma que ouviu algumas vezes. E sempre o Senhor estará trazendo essa palavra renovada, pois ela se renova a cada amanhecer. É um grande prazer poder falar do amor de Deus, é nos esforçar para ter uma vida de comunhão com Ele. Isso é agradável, Ele se alegra mediante ao esforço que nós o fazemos, que venhamos a fazer, ou que é preciso ser feito também, e muitos até então não têm assim feito, se esforçado para que a alegria do Senhor ela seja aumentada a cada dia, por ver você se esforçando, independente do que você estiver passando. Mas se há dentro de você algo que possa querer impedir de você prosseguir, este alguém é somente você mesmo, pois Deus, ele é contigo, ele tem para você o que nenhum outro tem, em nenhum outro lugar você encontrará, pois Deus é amor. Amém? Eu agradeço a Deus por este momento, agradeço também a você que tem acompanhado, tem deixado os seus comentários, tem ali, eu sei que, louvado seja Deus, que existe aqueles que têm um coração voltado para a palavra do Senhor, que têm o prazer em meditar nessa palavra, como nós encontramos no Salmo de número 1, que o seu prazer oh meu Deus, o seu prazer, bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, onde tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Meditar na lei do Senhor dia e noite é estar andando com o Senhor em espírito. Então, independente do que você estiver fazendo ou passando na sua vida, eu quero te dizer de todo o meu coração, eu posso falar porque eu tive este momento tão ruim na minha vida, que foi de não estar trilhando nos caminhos pelos quais ou no qual nos conduzirá à eternidade, não é? E isso é real, é natural acontecer na vida de tantos. Mas o que o Senhor espera é que venhamos a ter uma visão de que Ele é Deus, de que Ele é Deus, de que Ele é o soberano. E querendo você ou não, a vontade dele é que vai prevalecer. E a nossa vontade, nós sabemos que nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem e sabemos que não é assim que funciona. Deus tem um tempo, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus, e nós sabemos disso. Isso é uma realidade. O tempo, então, passa a ser o nosso maior aliado. Nós temos um aliado que é o tempo. Somente o tempo, ele pode fazer com que muitos venham entender que chega de viver aquilo que estavam ou estão vivendo, chegou o tempo, parou, agora não, a minha visão agora é outra, eu estou olhando com outros olhos, eu fui tocado, eu fui impulsionado, eu não estou entendendo, mas eu estou com o coração de uma forma que eu jamais senti. Dessa forma, assim é todo aquele que é nascido de Deus. É nascido de Deus, isso porque não foi nós quem escolhemos o Senhor, e é Ele que nos escolheu. E tem algo para você, esperando cada servo, cada um daqueles que tem esse compromisso com a palavra dele, passar para você de que vale a pena dar crédito a essa palavra. Aqui não estou a falar de religião, mas sim de algo que está escrito, de algo que é o nosso manual de regra, de fé e ordem e prática, que é a palavra de Deus, palavra esta que é viva, palavra esta que é eficaz. Amém? Então, falando dessas formas, muitos se pensam até mesmo serem conhecedores da palavra, ou se dizem até mesmo ser aquele que tem uma vida de comunhão, uma vida exemplar. Ele, no seu ego, se julga ser uma pessoa, talvez até mesmo melhor ou mais, que tem mais fé, que tem mais intimidade com Deus, e não é dessa forma. A humildade, ela precede a honra, né? Então nós sabemos que Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Então precisamos nascer de novo. Você precisa. Você que ainda não experimentou esse novo nascimento, né, que quer dizer na palavra do Senhor, então um texto muito conhecido, que é o texto de Nicodemos, que é um homem, era um doutor da lei, um doutor da lei, era um mestre da lei lá na época, e nós sabemos que são os fariseus, conhecedor da lei,
mas não tinha entendido, não tinha ainda entendido o sentido de ter um novo nascimento. Esta palavra é muito conhecida e fala a respeito de nascimento. O que é nascimento? A gente fica que assim é o novo nascimento. O novo nascimento, o novo nascimento, a gente olhando, nós olhando com os olhos da fé, nós vamos poder somente entender que o novo nascimento refere-se a uma ação divina, a uma ação divina. Isto é o novo nascimento no interior da pessoa, uma nova ação divina no interior da pessoa. No interior é uma obra poderosa do Espírito Santo, de que Deus, de Deus que poderosa do Espírito Santo, de Deus que transforma o pensamento, a vontade, o desejo, o interesse e as intenções. Esse nascimento, ele só pode acontecer caso você deixa ou você abra a porta para que entre o Rei. Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Este Rei da Glória é o Senhor. Ele é Deus. Esse Rei da Glória é aquele que tem o domínio, que criou e tem o controle sobre todas as coisas. Amém? No momento do novo nascimento, a pessoa se vê diante de Deus, vê seus pecados, seus erros e suas rebeldias. Isto é o que Deus fala do nascimento. E são perguntas que são feitas. Aí o que Deus fala do nascimento, assim como existe pergunta que está assim, eu gosto dessa Bíblia JFA offline, que você pode se aprofundar, você vai encontrar palavras de fortalecimento também. O que a Bíblia fala sobre o nascimento de um filho? O que a Bíblia fala de um nascimento de um filho? Fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se encontra em Isaías, no capítulo 9, no versículo de número 6. Você pode ver, conferir, você pode, o que a Bíblia fala sobre o dia do nascimento. Olha só, são perguntas que nós vamos ver como Nicodemos não tinha, sendo doutor, sendo estudado, sendo aquele que estava entre os maiorais, não tinha esse entendimento. Então, o que resolve se você está apenas estudando e não tendo, na verdade, esse momento, essa intimidade com Deus que te dá? Ele nos dá de graça. É de graça que nós recebemos o que Ele tem para nos conceder. Basta que venhamos a dar a Ele a oportunidade de que Ele venha ser o primeiro em meu coração, que você possa dar a Ele também a oportunidade dele ser o primeiro da sua vida. Dessa forma, o Senhor estará se alegrando. Então são perguntas. O que a Bíblia fala sobre o nascimento. Então nós falamos, um dos detalhes mais importantes e que abordaremos nesse texto é a data do nascimento de Jesus.
não é mencionada na Bíblia. A data do nascimento de Jesus não é mencionada na Bíblia. Além disso, não existe nenhuma fonte documental que comprove o dia em que Jesus nasceu. Não tem data que comprove, mas você pode anotar a data que Jesus nasceu, no momento em que você dê a ele a oportunidade dele entrar. Então ele irá nascer na sua vida. E ele nascendo na sua vida, você vai poder dizer: Jesus nasceu no dia 26 de abril de 2023. Você está doido? Jesus nasceu. Já tem tempo que Jesus nasceu. Não importa a data que Jesus nasceu, e sim o dia em que você deu a oportunidade dele entrar e você comemorar o novo nascimento com Jesus, o nascimento dele dentro do teu coração, e você terá e verá o que ele pode e irá fazer no decorrer da sua vida. Deus é maravilhoso, é tão bom você aprender das coisas de Deus, se aprofundar no que Deus está mostrando para nós. Em Provérbios, por exemplo, o que está escrito em Provérbios 22, no versículo 6. Só para nós entendermos, para me dar uma pinceladinha em Nicodemos, que eu vou deixar aqui um versículo em Nicodemos e não relatar aquele momento em que Nicodemos tendo a oportunidade, reconhecendo que ninguém poderia fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não for com o Senhor, se Deus não for com ele, com o Senhor, com Jesus. Então ele reconhece, mas ao mesmo tempo ele não entendeu, não tinha deixado. Teve aquele encontro, a oportunidade de estar com Jesus. E de repente você já teve este momento de estar presenciando, de estar se degustando das doces e gloriosas, santas, deliciosas palavras do Senhor. Palavras que até então fez com que você viesse a pensar, e agora você deixou tudo isso para trás, você deixou que caísse no esquecimento e não tem encontrado forças para estar diante do Senhor. E você que ainda não experimentou, experimente viver com Jesus, experimente dar a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória, que Ele nascerá no teu coração, porque um menino nos nasceu, um nome se deu, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então nós sabemos, Deus forte, Emanuel, louvado seja o nome do Senhor. O texto de Provérbios 22, versículo 22, versículo 6, ele fala assim, olha só, na versão Almeida, revista e atualizada do Brasil, está assim traduzido: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui, a criança nasceu. O texto de Provérbios está mostrando a versão Almeida, ensina a criança no caminho em que deve andar. Olhando aqui na visão, o Espírito Santo, quem orienta, o Espírito Santo no qual, tendo uma intimidade, você tendo uma intimidade com Ele, Ele vai te orientar. O que você pode entender dentro desse versículo se não for o Espírito Santo a te orientar? Pense bem, raciocine. Olhe, com muita atenção. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Se você vai ensinar a criança no caminho que deve andar, é por quê? Porque ela nasceu. Porque você não vai ensinar uma criança sendo que ela não existe. Ela só vai ser ensinada caso você entenda e
aceite a correção, aceite a orientação pela palavra do Senhor, dizendo: ensina a criança no caminho que deve andar. Se ela nasceu, está diante de você, está nos teus braços, essa criança, há uma necessidade de você saber, explicar, mostrar para ela que o caminho certo não é caminho, não é religião. Não é você ensinar o que você aprendeu, não. Você ensinar o que você certamente confia, deposita em quem te garante a vida eterna, que é Jesus Cristo. Esta é a verdadeira palavra que nos mostra o Senhor. Então ensina a criança no caminho em que deve andar. Se ela nasceu, há uma necessidade de você ensinar. Se você o ensina bem, certamente você estará sendo um espelho para quem você está instruindo. Mas se você é aquele que não tem uma intimidade com Deus, ou tem até mesmo uma boa vida, tem uma vida financeira equilibrada, uma vida financeira muito boa, mas não tem tempo para ensinar, ou não tem tempo para mostrar para ele que a vida é dessa forma, que sem o Senhor, sem Deus, você não pode conseguir, e Jesus mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. E não pode mesmo, meu amado. Se você pensa que tem o que tem, se possui o que possui, e se faz o que faz, é porque Jesus está te permitindo você fazer. Porque sem Ele, você não pode fazer nada. E Ele está fazendo para quê? Para que você venha ter a oportunidade de um dia o reconhecer. Porque vai acabar, tudo isso vai acabar, vai ser colocado um ponto final. E tudo aquilo que você possui, tem, isso vai ficar para trás, você não vai levar. E ponto. Quem pode? Quem pode? Quem pode levar? Me conta. Nós estamos na vantagem, nós estamos no lucro, nós nascemos nu, podemos nos vestir. E tendo o que comer, o que beber, o que vestir, dás por satisfeito. Se dê por satisfeito. Meu amado, é muito séria a palavra do Senhor. Eu tenho visto ultimamente coisas que a gente não pode mudar. Ninguém tem capacidade de mudar ninguém, de convencer a ninguém. Ninguém tem capacidade. Eu jamais posso convencer você a mudar de vida, embora você esteja fazendo algo que esteja sendo notório, onde eu posso falar para você, você vivendo assim não vai resolver, você não vai convencer. Você não vai convencer, mas existe um que convence. E é o único. É o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele. Do pecado porque rejeitaram Jesus. Oh, amados, Deus, Ele é tão maravilhoso, que eu sempre tenho dito aqui. E eu quero deixar que o maior arrependimento, eu digo isso falando de todo o meu coração, que o maior arrependimento é de não ter arrependido de verdade há muito mais tempo a esse Jesus que é tão santo, que é o único. Que Deus possa continuar falando o teu coração, de maneira que você possa entender a grandeza, a maravilha que há, que é de viver diante desse Deus, a maravilha que é de viver diante desse Deus, porque Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso e Ele deixa o convite de uma maneira tão maravilhosa,
um convite que é rejeitado, muitos rejeitam, mas Jesus, ele não pode fazer nada. Você, aceitando o convite, você vai entender o que está naquele convite, você vai abrir e você vai ler. Ele diz, talvez você está cansado, então vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma orientação de Jesus. Meu amado, o que você possui não representa nada. Até mesmo aqueles que estão na igreja, estão lá, dão o dízimo, vou falar assim, de algo que vai ofertar ao Senhor, dá lá o seu dízimo, 5.000 reais, e tem aquele que dá 2 reais. A gente tem exemplo da palavra daquela viúva, a viúva que deu tudo que ela tinha. E Jesus vendo, o Senhor Jesus, ele olhando, está vendo? Ele fala para os discípulos, olha, está vendo? Todos estão dando, estão entregando, estão dando a sua oferta, estão entregando os seus dízimos. Eu não estou aqui para falar de dízimo, eu estou relatando algo que o Senhor Jesus, ele mostrando que ele estava no tabernáculo, né? Se não me engano a mensagem assim, onde chega um momento de adoração, adorar a Deus, entregando ao Senhor, ou contribuindo, né? Com o que você tem, pela sua gratidão, você devolve ao Senhor aquilo que Ele tem te concedido. Fala, Senhor, eu te sou grato. Eu sei que o Senhor não precisa de dinheiro, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, mas como gratidão, Pai, eu quero contribuir de forma que essa minha contribuição vai alcançar vidas, vai abençoar vidas, vai abençoar aquele que está envolvido na obra do Senhor. E é ali, por mais que você dê, você nunca vai dar a Deus mais do que Ele te dá. Você pode pensar que está dando fortuna, talvez para aparecer. Eu gostaria de falar um testemunho aqui, o que aconteceu numa igreja, olha, louvado seja Deus, no ministério em que eu estava, né, e ou no ministério que pertenço, no ministério da Igreja Batista, e eu estava nesse mesmo ministério e aconteceu algo que foi notório, onde eu pude perceber, o Senhor me deu aquelas condições porque aquela pessoa na terra e Deus no céu, porque era aquele que, mas no fim aconteceu algo que eu não quero citar, não quero falar, e de repente ele pode até deparar com esse vídeo, e pode deparar, porque o que eu estou falando aqui, o Senhor, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. De repente o Senhor pode preparar para que você possa ouvir. E você, ao ver esse servo, humilde servo, que é totalmente grato pela libertação, é alguém que hoje está firme com esse Deus. Firme com esse Deus. Tem um irmão lá de Volta Redonda que tem compartilhado, ele me acompanha aqui, louvado seja Deus, que Deus abençoe meu querido irmão, não vou citar nome, que Deus abençoe. Você sabe o que aconteceu e a gente vendo dessa forma, é notório você ver isso. Pessoas que estão ali dando, mas por mais que ele dê, Jesus olhando para aquela viúva que até então estava dando aquilo que ela tinha. Ela deu mais do que aquele que deu, que estava dando o que pensavam que estava dando de tudo. Estava dando o melhor, mas para Deus não é assim que Deus vê. Não é assim. Então,
Ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina é porque nasceu. Se nasceu, ensina. Qual é o caminho? O caminho que conduz é o caminho, a verdade, o caminho é Jesus. O que representa o nascimento de um filho? Qual é o salmo para os filhos? Talvez eu deixe para você também aqui, ó. O salmo, eu vou ler esse aqui e gostaria de falar o versículo da devocional pela qual o Senhor me concedeu, onde está no meu coração, mas me levou a dizer algo que, na verdade, está relacionado dentro do contexto no qual o Senhor me deu nesta manhã, onde o meu coração está ardendo. Então, qual o salmo para os filhos? Olha só, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. 4. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados, mas falarão com os seus amigos à porta. É o Salmo de número 127. Mais resultado você pode ver, mas por aqui eu vou colocar um ponto final, como já coloquei no meu coração, e quero reduzir o tempo e vou lutar agora, dentro dos 30, eu passar para 20 minutos, para que você possa ir até o final e ter esse tempo para Deus. Com certeza, eu creio, eu já estou alimentado. E a palavra da devocional, só quero mencionar o versículo do Novo Nascimento, que aquele fariseu, um homem chamado Nicodemos, vivia, era doutor da lei e na verdade não entendia. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, aqui João estava relatando. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então está tudo dentro do contexto que eu estava relacionando, naquilo que pude falar para você, na orientação do Espírito Santo, ciente de que não estou falando nada de mim, longe de mim, que eu diminua cada dia mais, e que aqui o Senhor possa sempre tomar o seu lugar de honra, o seu lugar em que as pessoas, o ser humano precisa entender. É algo dessa natureza. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e crescer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu és mestre de Israel, eu estava falando aqui ainda há pouco. Então, se você pensa que você na verdade, olha o que Jesus fala. Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E como Moisés levantou a serpente, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu vou falar aqui no versículo 18 para mim encerrar, já vai para 35 minutos e eu quero parar. Quem crê nele quem crê nele é condenado, mas quem não crê já está. Não entendi aqui. Versículo 18. Vou ter que acabar de ler o contexto aqui para mim ler aqui, para mim ver o que eu falei aqui. Está a devocional e agora fiquei um pouco confuso. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Louvado seja Deus. Olha só. Olha a forma que estava lendo aqui, não tinha entendido. Quem crê nele é condenado. Olha só, uma palavra. Como que muda o sentido completamente. E o inimigo bate palmas para você dizer: e eu peço perdão ao Senhor por ter dito algo e com a palavra em mãos poder ter dito, mas está assim. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se você não crê em Jesus, se você não aceita ele como Senhor da sua vida, você já está condenado. Você já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus abençoe, que você possa ter entendido e que essa palavra possa ter confrontado com você e você possa entender que precisa nascer de novo. Isso é necessário. Que Deus abençoe. Você que ainda não inscreveu neste canal, me ajude. Você que foi até o fim, deixe o seu para mim, para que eu entenda, para que o YouTube entenda e possa ver que esse conteúdo está sendo de grande valor, valioso, ou está tendo valor para aquele que está ouvindo, onde a intenção é abençoar. Eu quero ser um abençoador. Em nome de Jesus, ore por mim e continuarei orando por cada um. Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com a sua vida, com a minha vida, com a minha família, com a sua família e com todo o Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Amém? Me perdoa. Passei 8 minutos, não queria, mas o Espírito Santo eu tinha que tirar porque não tinha compreendido, mas o Espírito Santo me orientou e não permitiu que o inimigo viesse a fazer a gracinha dele ou fazer com que você viesse a pensar. Tá vendo? Quem crê nele não é isso. Você que pensa assim, você está condenado. Amém? Mas você que crê em Jesus, receba a paz, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz. Bom dia.